Olá! No vídeo de hoje cá estou para dar algumas indicações de livros para vocês no estilo se você gostou deste livro, então você gostará deste. Essa ideia, bom, na verdade a ideia não é minha, eu sei que muita gente já fez vídeos desse estilo aqui no YouTube, mas a ideia de eu fazer este vídeo, no caso assim, quando me deu vontade de fazer este vídeo, foi por conta de uma releitura recente que eu fiz, tem registro inclusive aqui no canal, a gente já fala sobre ela, mas é que eu reli e eu pensei, putz, deu tanta saudade daquele livro que é tão parecido com esse. Aí pensei em trazer mais alguns para vocês e já digo que se você gosta desse tipo de vídeo, saiba que com certeza terá outros do tipo aqui no canal, porque eu fui preenchendo uma listinha com livros que eu considero semelhantes por algum aspecto e deu um número bem considerável. Mas o vídeo de hoje, já que vocês sabem, eu tendo a falar pra caramba quando o assunto é livros, a gente vai se limitar a 5 pares. Quer dizer, um deles não é par, é um trio, na verdade, uma misturinha, mas a gente conversa sobre isso quando essa misturinha aparecer. Sem mais delongas, bora então pro livro que me fez ter a ideia de fazer este vídeo, enfim. E falo de A Sangue Frio, do Capote. Pois bem, como eu disse, reli este livro, é um dos melhores livros já escritos, na minha humilde opinião. Aqui a gente tem a história de 4 membros de uma família que foram brutalmente assassinados. E esse crime chamou muita atenção não só pela sua brutalidade, mas também por algumas de suas circunstâncias. Por exemplo, ocorreu num lugar muito pacato, aquele tipo de cidade em que todo mundo se conhece, sabe? A cidade se chama Holcomb, no Kansas, e a época do crime tinha 270 habitantes. Pois é. E, além disso, não havia um motivo aparente para o crime. Cogitaram roubo por se tratar de uma família muito rica, mas encontraram algumas coisas ali que não faziam sentido. Nada ali naquela cena do crime fazia sentido, na verdade. E quando os investigadores já estavam pensando até estar em frente a um crime perfeito, eles descobrem que o crime não foi tão perfeito assim e conseguem chegar às identidades dos assassinos. E o Capote aqui neste livro faz um baita de um perfil psicológico desses assassinos. Ele mexe alguns pauzinhos ali, politicagem, e aí consegue ter acesso a esses homens e fala muito com eles, consegue fazer com que eles revelem algumas intimidades, falem de suas motivações, falem de como se sentiram em relação ao crime e, por vezes, é algo bastante assustador. Além do que este livro é muitíssimo bem escrito, não vou me demorar muito sobre ele, porque nós já temos material aqui no canal, uma resenha sobre ele, mas já digo que galera que tá na onda do True Crime aí, pra mim, este aqui é o suprassumo do True Crime. Eu amo demais este livro. E aí, quando eu terminei de reler, eu pensei, nossa, que vontade de reler Helter Skelter. Ah, meu Deus, esse livro é maravilhoso e infelizmente, não tem tradução por aqui. Para quem fala inglês, é tranquilo de ler, tá? Acho que se você tiver um inglês assim intermediário, já dá para ler. Qualquer coisa você clica no link dele, que estará aqui na descrição deste vídeo, e aí vê a amostra, vê como você se sai. Mas é um inglês relativamente tranquilo de se ler e aquele tipo de livro que, tal qual A Sangue Frio, apesar das barbaridades que são retratadas, você simplesmente não consegue parar de ler. E aqui a gente tem as histórias dos assassinatos cometidos pela família Manson, sabe? Do Charles Manson, assassinatos Tate LaBianca, pois é isso que a gente tem e, meu Deus, é sensacional, porque mais do que relatar a premeditação desses assassinatos, como eles ocorreram, etc. Acho que a parte mais interessante daqui é ver como o Manson, o Charles Manson, realizou esse processo basicamente de lavagem cerebral com os seus seguidores, com o pessoal que fazia parte da família Manson. Então ele tinha tipos muito específicos quando ele pensava em mulheres para participar da sua família e também um tipo muito específico para homens. Dando uma palhinha aqui para mulheres, ele costumava procurar meninas que tinham problemas com o pai, que tinham essa ausência
ausência da figura paterna, que aí ele poderia suprir esse lugar. E para os homens, ele procurava homens muito bonitos, porque ele, apesar de se achar demais, acho que no fundo tinha uma consciência de que ele não era lá essas coisas. Não era o tipo de pessoa que você olharia na rua e diria, que cara gatinho, hein? Não. Então ele procurava homens bonitos e homens que tivessem problemas com substâncias como álcool e drogas, para que ele pudesse também submetê-los a algumas coisas. E aqui nós temos uma visão muito privilegiada do julgamento também, que é super interessante, porque um dos autores foi simplesmente o promotor do julgamento, Tate LaBianca. Então ele fala das entrevistas que ele fez com a galera que cometeu esses crimes, e eles revelam coisa pra caramba. Sério, fantástico. Se você gostou de A Sangue Frio, por favor, leia Helter Skelter. E se você não fala inglês, não se sente confortável para ler este livro, pelo amor de Deus, vai encher o saco da Dark Side para que eles traduzam este livro, porque eu acho que tem tudo a ver com o catálogo deles e eles não traduziram o livro ainda. Sério, eu não sei porque este livro não foi traduzido por aqui. Agora, vamos para uma joia da nossa literatura, um dos meus livros favoritos da literatura nacional. Falo de Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso. Aqui a gente tem uma saga familiar e de uma família que está em decadência. Cada geração a coisa vai piorando, mas a gente acompanha então aqui uma geração dessa família, a família dos Menezes, e eles vivem ali de um modo muito esquisito, isolados num casarão que fica bem à parte da sociedade mesmo. Eles não têm muito contato com o pessoal ali da cidade onde eles vivem, só que um dos irmãos da família acaba por se casar com uma mulher chamada Nina. E a Nina é uma pessoa que contrasta absurdamente com o ambiente que a gente tinha naquele casarão, na chácara dos Menezes, que era um ambiente bastante decadente, isolado, uma coisa sem vida, e a Nina, pelo contrário, é cheia de vida, cheia de vontades, e a presença dela naquela casa vai mudar muito a dinâmica da família, e é isso que a gente vai acompanhar aqui. Eu dou muito esse conselho para quem quer ler este livro, que é: cuidado com suas pesquisas sobre ele, porque não sei vocês, mas eu muitas vezes, quando me interesso por um livro, vou pesquisar algumas coisas para ver se seria um livro de que eu gostaria mesmo, ou coisas do tipo, mas é bem fácil você pegar eu não gosto muito de usar esse termo, mas se você se importa com spoilers, é muito fácil de encontrar um spoiler de algo que acontece bem no comecinho do livro. E eu acho importante ter esse choque. Foi um choque que eu tive e eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Que livro é esse? Já no começo. Então, se você quiser saber mais sobre ele, tem resenha também aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E nessa resenha eu tomo muito cuidado com o que eu vou falar pra vocês. Eu falo mais sobre os aspectos do livro mesmo, apesar de que tem uma parte com spoiler, mas eu sinalizo lá direitinho, então não vai ter perigo algum pra você assistir aquela resenha. E quando eu li este livro, eu pensei nele como sendo uma mistura de alguns livros que eu amo, mas o que mais me chamou a atenção foi O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Eu já tinha lido O Morro antes da Crônica da Casa Assassinada, e muitas vezes, lendo a Crônica da Casa Assassinada, eu lembrava da atmosfera do Morro dos Ventos Uivantes, essa coisa do amor doentio que a gente tem em ambos os livros, o papel que a casa, que o ambiente tem. Penso que os ritmos de ambos os livros também são bastante semelhantes entre si, e queria muito deixar essa dica aqui, porque quando eu terminei O Morro dos Ventos Uivantes, eu fiquei desesperada querendo ler algo parecido, não consegui encontrar, e acho que eu teria ficado muito satisfeita se alguém tivesse me recomendado logo após a leitura do Morro, justamente Crônica da Casa Assassinada. Só que já deixo aqui claro que eu sou leitora de desgraceira, eu gosto de ler desgraça. Pra você aí que talvez não goste tanto, talvez seja meio pesado ler os dois livros de uma vez. Só pra vocês terem uma ideia, eu li O Morro dos Ventos Uivantes em, 3 dias. E tem uma galera que sente que precisa dar uma respirada ao longo dessa leitura, porque a gente tem algumas coisas bem pesadas aqui. Mas
leitora de desgraceira que sou, pra mim isso não foi problema algum, mas deixando esse adendo aqui porque vai que. Já o próximo combo, acredito que será o que menos surpreenderá a freguesia aqui do canal, porque foram livros que eu li neste ano, ambos estão entre as minhas melhores leituras do ano até agora, e são livros que têm uma forte relação entre si. E falo aqui de Moby Dick e No Coração do Mar. No Coração do Mar, que é A com A maiúsculo, minha melhor leitura do ano até agora, e Moby Dick, que é a minha leitura favorita do ano. Porque sim, são coisas diferentes e eu uso isso como desculpa para panfletar 2 livros maravilhosos ao mesmo tempo. Mas, pois bem, qual que é a relação, então, para quem não conhece, entre os livros? Moby Dick, acho que dispensa apresentações, não é? Mas, em resumo, aqui nós temos a saga do Capitão Ahab, que quer se vingar de uma baleia, uma cachalote que lhe amputou uma das pernas. E essa aventura, digamos, nos é narrada por um membro da tripulação da qual Ahab era capitão. E apesar de eu ter falado aventura, já fica a dica aqui que não acho legal você ir ler Moby Dick achando que se trata de um livro de aventura. Falo mais sobre isso no vídeo que tem sobre Moby Dick aqui no canal. Mas, pois bem, onde entra No Coração do Mar? Então, o Melville se baseou numa história real para escrever o seu Moby Dick, e essa história é narrada aqui em No Coração do Mar, que narra então a história de um navio baleeiro, o Essex, que em 1820 foi atacado por uma baleia, justamente uma cachalote, e acabou naufragando. A história é muito trágica. A gente teve sobreviventes dessa tragédia que fizeram alguns relatos, e o Nathaniel Philbrick, que é o autor deste livro, se baseia em boa parte justamente nesses relatos. E a história não só é interessantíssima, mas como o livro é muito bem escrito. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto da escrita do livro assim, mas o jeito como ele vai encadeando a narrativa, parece que você está lendo um romance muitas vezes, mas não, é um relato de não ficção mesmo. E eu achei que ter lido este livro antes de ler Moby Dick enriqueceu muito a minha experiência de leitura de Moby Dick. Já aviso a galera que não gosta dos spoilers que aqui nós temos spoilers de Moby Dick, ok? Fiquem avisados. Mas pra galera que não se importa, recomendo que vocês leiam No Coração do Mar antes de ler Moby Dick, até porque ele traz um conhecimento sobre a atividade baleeira que eu achei bastante importante ter já de antemão antes de ir para a leitura de Moby Dick. Olha que o Melville fala pra caramba da atividade baleeira aqui, né? Mas eu gostei mais da apresentação que o Nathaniel faz sobre alguns aspectos importantes da atividade baleeira. Acho que dá para ter uma dimensão melhor da importância e do papel que a atividade baleeira exercia ali em meados do século XIX. Aproveitando para fazer o meu merchan, se você é parte do clubinho do Plano Tolstói, você tem acesso não só à resenha que eu fiz sobre No Coração do Mar, com todos os aspectos que eu considero importantes, mas também ao material que eu produzi sobre Moby Dick, porque tivemos leitura conjunta por lá. O link para o meu clube do livro está aqui na descrição deste vídeo. Voltando para um combo de não ficção, gente, fazia tempo que eu não panfletava este livro aqui no canal, né? Ai, meu Deus, que saudade! Esta é a autobiografia O Mundo de Ontem, de Stefan Zweig, talvez o melhor livro de memórias que eu já li na vida. Isso aqui é fantástico, foi a minha melhor leitura de 2020, se não me falha a memória, e uma das melhores leituras da minha vida. Eu tenho um carinho gigantesco por este livro e também pela figura do Stefan Zweig, que foi um autor que nasceu no fim do século XIX e ele nasceu na Áustria. E a Áustria, ali do fim do século XIX, início do século XX, era uma espécie de centro cosmopolita do mundo. Muita coisa acontecia ali, tinha uma cultura muito rica sendo produzida lá, a arte estava muito concentrada ali, quando a gente lembra de nomes, por exemplo, como Mozart, Beethoven que não era austríaco, né, mas passou boa parte da sua vida na Áustria, etc. Quando a gente pensa em produção literária, produção de óperas, muito disso estava ali concentrado na Áustria. Então, o Stefan Zweig nasce
nasce nesse ambiente muito rico culturalmente, ele tinha uma condição financeira muito boa, ou seja, podia transitar muito bem nessa sociedade, ter acesso a tudo que ela tinha de melhor. Era uma época em que ele podia transitar livremente, sem passaportes, uma época de relativa segurança. Para vocês terem uma ideia, eu lembro muito bem do momento em que ele fala que ele fez uma viagem para os Estados Unidos e ele não teve que apresentar passaporte nem nada. Vocês podem imaginar, hoje em dia, alguém entrar nos Estados Unidos sem apresentar o passaporte e sem passar por uma baita fila chata na imigração? Pois é, mas esse mundo já existiu um dia. Stefan Zweig viveu nele e é a ele que ele se refere quando diz o mundo de ontem aqui no título da sua autobiografia. Então ele fala de como a guerra mudou tudo isso, ele viveu ambas as grandes guerras e vê de perto, afinal de contas, ele estava na Áustria, como a Primeira Guerra mudou tudo aquilo que ele conhecia, o afetou muito, e não só ver isso, mas ver o clima também da sociedade, porque a partir de um certo momento ficou evidente que haveria uma nova guerra. O Zweig, por conta do nazismo e da perseguição aos judeus, acaba saindo da Europa e ele acaba buscando exílio aqui no Brasil. Ele viveu em Petrópolis, tem até a casa dele lá que serve como museu, a casa Stefan Zweig, e ele e sua esposa, infelizmente, decidem tirar as próprias vidas porque não viam um futuro muito luminoso a partir do que se apresentava naquela época. A história tem um desfecho muito triste, mas o Zweig narra a vida dele com uma maestria, e se você gosta muito desse período histórico, quer saber mais sobre ele, e pelas mãos de, meu Deus, um dos meus escritores favoritos, vá nisto aqui, que é sucesso. E um outro livro que eu li que me fez lembrar bastante da autobiografia foi O Homem que Aprendeu o Brasil, a vida de Paulo Ronay, de autoria de Ana Cecília Impellizieri Martins. Aqui a gente tem a biografia do Paulo Ronay, que foi um intelectual húngaro que também buscou exílio aqui no Brasil, fugindo justamente do nazismo, perseguição aos judeus, etc. Só que o destino do Paulo é bem mais feliz que o destino do Stefan Zweig. Então ele vem para cá desesperado, desesperançoso, embora muito grato pela oportunidade que ele teve, oportunidade a qual, aliás, ele não esperou cair do céu, não. Ele fez muito para ter essa oportunidade e a Ana Cecília narra isso com maestria aqui. Então ele vem para o Brasil e trabalha muito. Paulo Ronay teve uma baita contribuição nas nossas letras, conheceu os melhores escritores que nós já tivemos, traduziu coisa pra caramba pra gente, só pra vocês terem uma ideia do nível de importância. Ele traduziu A Comédia Humana, de Balzac, e parecia ser uma pessoa impressionante. Sério, a vida desse homem, eu não sei por que não fizeram uma cinebiografia ainda, porque de verdade, é algo inacreditável. Esse homem foi fora de série. E tem até um trecho aqui dessa biografia em que a Ana Cecília faz uma comparação da vivência do Zweig e da vivência do Paulo Ronay, como o Zweig e por que acabou ficando mais isolado aqui, e como o Paulo conseguiu amigos, se mesclar bem ao ambiente brasileiro. Livros maravilhosos, ambos têm vídeo aqui no canal e deixarei tudo linkado na descrição do vídeo. Aí falei pra vocês, será que eu consigo pegar assim? Consigo, sem olhar. Falei pra vocês que a gente tinha uma misturinha, não é? E o resultado da misturinha é A Casa da Alegria, de Edith Wharton. E quando eu li este livro, eu só conseguia pensar que se algum romance da Jane Austen, essa coisa bem romance de costume, sabe? E o Grande Gatsby tivessem um filho, muito provavelmente o resultado seria A Casa da Alegria ou algo muito parecido com ele. E por que eu digo isso? Aqui em A Casa da Alegria a gente tem retratada aquela sociedade nova-iorquina do começo do século XX, que é algo que aparece aqui no Grande Gatsby, só que a gente tem um foco no papel da mulher naquela sociedade, do que era esperado para uma mulher naquela sociedade. E aí lembrei bastante de Jane Austen, até porque aqui nós temos algumas críticas também a essa sociedade, algumas bem à moda Jane Austen também. A nossa protagonista aqui é a Lily Bart, que é uma jovem que nasceu numa família bastante privilegiada, só que essa família sofreu uma decadência, os pais dela acabaram morrendo e a Lily fica bastante desamparada financeiramente. Ela acaba tendo que recorrer a uma tia que não
de toda boa vontade, acolhe a Lily, só que ainda assim a Lily tem recursos limitados, mas ela cresceu em meio àquela sociedade e não quer sair dela mesmo não tendo os recursos necessários para bancar aquele estilo de vida. A gente vê muito a ascensão da figura do novo rico, aquela coisa bem new money, sabe? O novo dinheiro versus o old money. Eu acho essa dinâmica aqui muito interessante e a gente conversa sobre isso na resenha do livro, que também temos aqui no canal, link também na descrição. E olhando aqui para a tela, eu percebi que fiz um bom trabalho em me limitar a 5 livros aqui, 5 combos, na verdade, porque o vídeo já está bem longuinho, então vou parando por aqui. Se vocês tiverem recomendações também, associações entre livros, por favor, deixem aqui nos comentários, porque quem sabe eu posso voltar com outro vídeo até com as recomendações de vocês. O que vocês acham? Acho que vai ser interessante. Então, deixem as recomendações de vocês aqui nos comentários. Me contem se vocês já leram algum ou alguns desses livros e se gostaram. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, se não for inscrito ainda. E eu falei errado. Vamos voltar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja um inscrito ainda. Tá certo, né, gente? Eu falo isso há tanto tempo. Enfim, vocês entenderam, né? Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.